Amigos e amigas, vamos a mais uma edição do Web Jornal do Paulo Maciel. Olha, a edição quádrupla, dias 30, 31 de agosto, também 1º e 2 de setembro, ok? Estamos ainda no início desse Web Jornal no mês de agosto, mês de 31 dias. Vamos passar para setembro, que tem 30 dias. Então, agosto, 31 dias. Setembro, 30 dias. Setembro é o mês da Natividade da Virgem Maria, é o mês de São Gregório Magno, São João Crisóstomo, exaltação da Santa Cruz, Nossa Senhora das Dores, São Cornélio, São Roberto Belarmino, São Januário, São Mateus Apóstolo, São Cosme e Damião, São Vicente de Paulo, São Venceslau, Arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, São Jerônimo, é o mês da Bíblia, né? Setembro. Bem, em 2 meses nós estamos aqui, né, nessa transição, Web Jornal de sexta, sábado, domingo e segunda-feira, fim de agosto e início de setembro. Um abraço a todos. Vamos passar para vocês as informações a respeito dos dias desse Web Jornal. Dia 30 de agosto, sexta-feira, a fase da Lua é quarto minguante, estão se passando 243 dias do ano, faltando 123 dias para terminar 2024, neste ano bissexto. Tem um dia a mais, já foi cumprido, foi no mês de fevereiro esse dia. Na Igreja Original de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, é a 21ª semana do Tempo Comum. Alguns santos de devoção: São Gaudêncio, Santo Adalto, Santa Rosa de Santa Maria, Beato Padre Eustáquio, Fan Lieshout, e também São Cesário de Arles. É dia de penitência para os católicos. Toda sexta é dia de penitência para os católicos. Alguns tiram fora da sua alimentação a carne, outros nem almoçam ou nem jantam ou nem tomam café da tarde. É algum tipo de penitência que tem que ser feito, né? Não é necessariamente só cortar a carne, mas você pode fazer outra coisa, tá bom? Pergunte ao seu padre de estimação, aquele padre que você tem mais intimidade com ele, vai lá e conversa com ele. É Dia Internacional das Vítimas de Desaparecimentos Forçados, Dia Nacional da Conscientização sobre a Esclerose Múltipla, entre outras comemorações. Dia 31 de agosto, sábado, fase da Lua, quarto minguante, começou no dia 26. Estamos passando 244 dias do ano, faltando 122 dias para terminar 2024. É a 21ª semana do Tempo Comum. Alguns santos de devoção do dia 31: Santo Aristides, Santo Amado, São Raimundo Nonato. É Dia Internacional do Blog. Opa, meu blog é o meu endereço eletrônico mais antigo, hein? Meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Tem muito texto para você verificar lá. É só você digitar no campo de busca do Google Paulo Roberto Maciel e chega ao blog. Vai chegar também ao Instagram, ao Facebook, ao YouTube. Então, parabéns, você que tem blog. É Dia Nacional do Nutricionista. Agora, dia 1º de setembro de 2024, domingo, fase da Lua, quarto minguante, estão se passando 245 dias do ano, faltando 121 dias para terminar 2024. Começa a 22ª semana do Tempo Comum na Igreja Católica. O Evangelho de Jesus Cristo deste dia é o que está no texto de São Marcos, capítulo 7, versículos do 1º ao 8º, 14 ao 15, 21 ao 23, e temos comemorações de santos: Santa Beatriz da Silva, São Vitório, São Terenciano e São Josué. Alguns santos deste dia. Aliás, eu tenho um amigo chamado Josué. Um grande abraço, Josué.
é um grande sonoplasta, um grande operador. No mundo secular é dia da bailarina, dia do profissional de educação física, dia mundial de oração pelo cuidado da criação, dia do início da Semana da Pátria, dia do Corinthians, dia do médico endocrinologista, dia do início do Setembro Amarelo, prevenção ao suicídio, de 1º a 30, dia do início do Setembro Verde, doação de órgãos, de 1º a 30. Agora, dia 2 de setembro de 2024, fase da Lua, muda, hein? Vai deixar de ser a quarto minguante, vai passar para a Lua Nova, neste dia 2, às 22h55. Estamos passando 246 dias do ano, faltando 120 dias para terminar 2024. É a 22ª semana do tempo comum e temos alguns santos de devoção de 2 de setembro. Santa Doroteia, Beato Severino Girot, Beato João Francisco Burté, Beato Apolinário Morel. É dia do repórter fotográfico. Às vezes eu cumpro essa missão, hein? Repórter fotográfico, apesar de não ser, ter esse curso especializado. É dia também da floresta. Um abraço para todos vocês, então, que acompanham nosso web jornal e que agora quero passar as manchetes, que são notícias. Algumas manchetes das notícias que você verá hoje. Saiba a hora de missas nas igrejas católicas. Algumas igrejas. Espírito Santo tem 4.102.000 habitantes em nova pesquisa. Imposto de Valor Agregado, IVA, do Brasil pode ser o maior do mundo. Confira a tabela de jogos da Série A do Brasileirão. PM explode granada encontrada com criminosos na Serra. Mais de 300 focos de incêndio são registrados em território capixaba. Prorrogado o prazo para acabar com a unidade de custódia psiquiátrica espírito-santense. Conjuntivite aumenta na estação do inverno. São algumas manchetes para você que acompanha o web jornal do Paulo Maciel. E agora vamos falar de espiritualidade. Momento de oração na catedral nesta segunda-feira, dia 2, com o Terço dos Homens. O Terço dos Homens, movimento da Catedral Sagrado Coração de Jesus em Colatina, terá mais um instante de reza do Rosário nesta segunda, dia 2 de setembro. O evento é aberto a todos a partir das 18 horas na Catedral. A recitação das preces tem a duração de cerca de 30 minutos e é coordenada por Nino Naumo, José Robson Cosme, Romário de Castro, Geraldo Dadalto, Ponciano Fidelis, Professor Valmir ou Vital Pelisson. Quem estiver disponível no momento lá, entre os coordenadores, é que vai dirigir. Tem missa na Catedral Sagrado Coração de Jesus nesta sexta-feira. Tem missas às 12 e 19 horas. Então, missa às 12 e 19 horas na sexta-feira. Isso já é uma tradição. Ao meio-dia, 12 horas, tem inclusive a bênção de pessoas e objetos ao fim da celebração. Dia 31, sábado, 19 horas, tem missa na Catedral. Dia 1º, domingo, missa na Catedral às 7, 9 e 19 horas. Você está convidado. Segunda-feira, a missa é no horário das 19 horas. Mais informações, vá à Secretaria Paroquial, que funciona na entrada da Catedral, do lado direito. Se você quiser ligar, o telefone é 2102-5010. Paróquia Santa Clara dos Franciscanos, na zona urbana de Colatina, no bairro São Vicente, onde fica a sua sede. O telefone é 3722-6249. Nessa paróquia funciona também o Mosteiro das Irmãs Clarissas, que tem missa diariamente às 7 horas e no domingo às 8 horas. O telefone do mosteiro, 3721-0864. Matriz Imaculado Coração de Maria, bairro São Silvano, zona norte de Colatina, telefone 99507-2251. O bairro São Silvano é o mais importante demográfica e economicamente da Princesa do Norte.
Agora, meu segundo município, Vila Velha. Tenho aqui o Santuário Divino Espírito Santo, na zona central do município. Telefone fixo, 3329-1266. WhatsApp, 99985-3558. Chances para trabalhar? Procure o Cine. Quero falar com os desocupados. Atenção, você que está desocupado, já procurou o Cine? É uma repartição pública que intermedia a contratação dos desocupados, fazendo aquela ponte entre quem está querendo ser fichado numa firma e as corporações que estão necessitadas de operários, ok? A sede da repartição em Colatina é na Avenida Getúlio Vargas, número 98, no centro, em frente ao Banco Bradesco. Telefone 3721-7102. Agora é hora de previsão do tempo. Vamos ver nesta sexta-feira qual é a previsão? Poucas nuvens no estado do Espírito Santo, segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa e Extensão Rural. Tem previsão de chuva rápida pela manhã no litoral norte, com tendência de tempo aberto nos demais horários. Quase nenhuma nuvem se formará na metade sul, inclusive na Grande Vitória. À tarde, os índices de umidade do ar ficarão abaixo de 30% no oeste do estado. A intensidade do vento diminuirá no litoral. Grande Vitória com temperaturas variando entre 17 e 27 graus Celsius, ok? Agora vamos passar para a sexta-feira. Não, agora o sábado. Acabei de falar da sexta. Vamos para o sábado. Sábado, dia 31, no último dia de agosto, o tempo segue aberto ao longo do dia em todo o estado, sem previsão de chuva, conforme estimativa do INCAPER. Dia 1º de setembro, domingo, predomínio de sol em todo o Espírito Santo, com estimativa apenas de chuvas passageiras durante a manhã no litoral norte. Segunda-feira, dia 2 de setembro, vamos ver o que está previsto para a segunda-feira, primeiro dia útil da semana. Tempo aberto ao longo do dia em todo o estado, sem previsão de chuva. A umidade relativa do ar pode ficar abaixo de 30% à tarde no oeste capixaba, podendo cair abaixo de 20% em partes das regiões sul, serrana e noroeste. O vento sopra com intensidade moderada em todo o litoral, com possibilidade de rajadas mais intensas no litoral sul. Agora é hora de falarmos do futebol. Atenção, você que gosta do futebol. É a 25ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro Masculino de Futebol. São jogos válidos pela primeira divisão. Vamos conferir a tabela? Vamos lá? Dia 31 de agosto, sábado, Cuiabá e Criciúma, Botafogo e Fortaleza. Domingo, dia 1º de setembro, Cruzeiro e Atlético Goianiense, Grêmio e Atlético Mineiro, Corinthians e Flamengo, Atlético Paranaense e Palmeiras, Fluminense e São Paulo Futebol Clube, Juventude e Internacional, Red Bull, Bragantino e Bahia, Vitória e Vasco da Gama. Olha, é bom dizer que o Fortaleza lidera a Série A do Campeonato Brasileiro com 48 pontos ganhos, hein? O Fortaleza é um time fora do eixo Rio, São Paulo, Minas, liderando, hein? O segundo colocado é o Botafogo, então, com 47 pontos. Terceiro lugar o Palmeiras, 44, e o Flamengo é o quarto também com 44 pontos. Ok? Vamos aguardar aí para ver o que acontece. Deixa eu ver, no meio de semana, deixa eu ver quando foi aqui, foi na quarta-feira, dia 28, teve um jogo válido pela 5ª rodada, Cruzeiro 0, Internacional 0. E da 19ª rodada, também um jogo atrasado aí, o Criciúma venceu o Bragantino por 1-0. Na Copa do Brasil, quartas de final, jogo de ida, o Flamengo venceu o Bahia por 1-0 e o Atlético Mineiro venceu o São Paulo por 1-0 em pleno Morumbi. Gente, não é fácil. É o futebol para você.
São Paulo perder em São Paulo mesmo, na capital, em pleno Morumbi, mas acontece. Vamos agora à cotação do café no Centro de Comércio de Café de Vitória, no Espírito Santo, no fechamento dos negócios, dia 29 de agosto de 2024. Atenção, a café arábica, bebida dura, R$ 1.395. É o produto em grão, ensacado. Café arábica, bebida Rio, R$ 1.147. Conilon bica corrida tipo 78, R$ 1.371. No mercado financeiro em São Paulo, o dólar fechou em 29 de agosto em alta de 1,2%, cotado a R$ 5,62. Já a Bolsa de Valores, o índice Ibovespa, teve baixa de 0,9% a 136.031 pontos. Notícias de última hora. Colisão de 9 carros por causa de fumaça em rodovia na Grande Vitória, Espírito Santo. 9 veículos se envolveram no acidente e colidiram nas proximidades do Monte Mestre Álvaro, na Grande Vitória, Espírito Santo. A motivação foi uma fumaça muito densa que envolveu a área na rodovia das Paneleiras, na Serra. Por volta do meio-dia, houve um incêndio na vegetação e os bombeiros tiveram muito trabalho para debelar o fogo. Por algum tempo, o trânsito foi interditado. Veículos ficaram parados praticamente por 4 horas. Tudo aconteceu durante o período vespertino, em 29 de agosto. Haxixe apreendido em Guarapari. 27 quilos de haxixe foram apreendidos numa casa em Guarapari, no Espírito Santo. Olha, haxixe trata-se de uma variedade de droga, da maconha. Um casal foi detido com R$ 24 mil, além de um carro de luxo. A polícia disse que a apreensão representa um prejuízo de R$ 4 milhões na região. Polícia procura criminosos em Conceição da Barra. Suspeitos de homicídio e tráfico de drogas são procurados no município de Conceição da Barra, no litoral norte do Espírito Santo. Suspeitos de homicídio e tráfico de drogas são procurados. A polícia está agindo com mais intensidade a fim de deter esses criminosos. Um deles reagiu e atirou contra os agentes das forças de segurança, havendo revide e óbito em 29 de agosto de 2024. Olha, essa notícia chama a atenção porque ela tem uma função, quando mal usada, de drogar a pessoa, hein? Olha só, medicamento usado como droga superpotente é apreendido no Espírito Santo. 127 frascos de fentanil foram apreendidos em Vitória, capital do estado do Espírito Santo, com indivíduos suspeitos de usarem o fármaco indevidamente. 548 pinos de cocaína, crack e quase 2 quilos de cocaína também foram encontrados com os suspeitos. O fentanil, medicamento usado para amenizar fortes dores, é 100 vezes mais potente que a morfina e não pode ser consumido sem indicação médica. Há casos em que pessoas o utilizam como entorpecente, como tóxico, como narcótico, e muitos morrem por overdose em alguns países, como é o caso dos Estados Unidos. As apreensões se deram no bairro Morro da Floresta, em Vitória, recentemente. Sai nova pesquisa demográfica e o Espírito Santo tem mais de 4 milhões de habitantes. O estado do Espírito Santo conta atualmente com 4 milhões e 102 mil habitantes. Houve crescimento em torno de 7% em relação aos dados anteriores, que registravam cerca de 3 milhões 833 mil capixabas. A Serra é o município mais habitado, 572 mil moradores. Depois vem Vila Velha, 502 mil habitantes. Cariacica, 375 mil habitantes. E tem ainda Vitória. Vitória é a capital. Muita gente pensa que Vitória é o município mais habitado. Não, tem 342 mil habitantes.
Então vamos ver aqui, Vila Velha é o segundo, terceiro Cariacica, quarto Vitória, primeiro Serra. O Brasil tem 212 milhões e 500 mil habitantes, alta de quase 5%. Os números são da nova pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e passaram a reverberar em diversas mídias a partir do dia 29 de agosto. Mulheres vão poder fazer alistamento militar. As mulheres com 18 anos vão poder fazer o alistamento militar a partir de 2025, como já ocorre tradicionalmente com os homens. A incorporação acontecerá em 2026. O alistamento servirá para o Exército, Marinha e Aeronáutica. Ao fim do curso, a mulher, passando pelos procedimentos indicados, poderá receber o certificado de reservista. E aí poderá ser convocada para a guerra, se houver, né? É verdade. Olha, uma notícia que chama a atenção: prorrogado o prazo para acabar com unidade de custódia psiquiátrica. São pessoas que cometeram algum tipo de crime e têm transtornos mentais. 35 pacientes permanecem internados na unidade de custódia e atendimento psiquiátrico no município de Cariacica, na Grande Vitória, Espírito Santo. O fim do prazo para acabar com esse tipo de unidade, que terminaria agora, foi prorrogado para novembro deste ano de 2024. Até lá, todas as unidades semelhantes deverão ser fechadas definitivamente. Em abril, repórteres capixabas puderam entrar e ver pessoas com esquizofrenia e bipolaridade, por exemplo, que cometeram crimes e estavam internadas no estabelecimento. O paciente mais antigo chegou ao local em 1979. A Secretaria Estadual de Saúde, a SESA, passa a administrar o antigo manicômio, que receberá um novo nome. E tem prazo, então, até novembro para acabar. O mais ideal é que a sociedade esteja protegida, né? Porque são pessoas que têm transtornos nas faculdades mentais e cometeram crimes. Então, é preciso ser tratados, mas a sociedade também deve ser protegida. Aqui temos uma nota sobre conjuntivite. Os casos de conjuntivite costumam aumentar na estação do inverno, na qual vivemos atualmente. O clima frio favorece a proliferação dos vírus e bactérias. Os oftalmologistas não recomendam coçar os olhos em casos de sintomas. É preciso lavar bem as mãos quando levá-las aos olhos. O ideal é manter a lubrificação dos olhos sob a recomendação de um profissional especialista. Olha, notícias policiais que chamam a atenção, e eu vou passar para vocês essas notas. São notas sem delongas, ok? Fogo no mato em município do interior capixaba. No município de Afonso Cláudio, uma área de vegetação foi atingida por incêndio de grandes proporções. As imagens divulgadas em mídias são impressionantes e até assustam pela vermelhidão do fogo. Eu vi essas imagens e também a fumaça. O sinistro aconteceu na localidade de Fazenda Guandu e esse vídeo repercutiu a partir do fim do mês de agosto. Preso no Rio de Janeiro, homem envolvido com morte de sargento no Espírito Santo. O indivíduo de 18 anos foi preso no Rio das Ostras, estado do Rio de Janeiro, como suspeito de participação na morte do sargento PM Magno Colatti, em junho de 2024, no município de Cariacica, Grande Vitória, Espírito Santo. O detido já possui ficha criminal, inclusive por tráfico de entorpecentes. 3 suspeitos ainda encontram-se foragidos. A Polícia Militar analisa a situação para ver se consegue prender os que ainda não foram colocados na cadeia.
O PM, que foi vítima de homicídio, deixou esposa e 4 filhos. Dono de bar é assassinado em Itapuã, Vila Velha. O dono de um bar de 24 anos de idade foi morto na noite de 28 de agosto de 2024 no bairro Itapuã, no município de Vila Velha, no Espírito Santo. O autor do crime apareceu no estabelecimento, atirou e fugiu a pé. O baleado chegou a ser socorrido, foi para um centro cirúrgico, mas acabou não resistindo aos ferimentos, indo a óbito. PM explode granada encontrada com criminosos na Serra. Suspeitos de crimes fugiram da polícia no bairro Colina da Serra, no município da Serra Grande Vitória, Espírito Santo, e deixaram para trás uma bomba granada. A polícia militar fazia o patrulhamento e dentro de um imóvel encontrou a granada enrolada em foguetes e dentro do objeto havia pregos. Meu Deus, que perigo, hein? A equipe especializada explodiu o artefato de forma segura. Minha nossa, um artefato explosivo enrolado em foguete, uma granada enrolada em foguete, cheia de pregos. Já pensou se aquilo explode no meio de pessoas? Minha nossa, como está aumentando a criminalidade, pelo menos é a sensação que nós temos. Olha, essa notícia que eu estou pesquisando aqui não é muito positiva. Mas nós temos que falar, nós que somos responsáveis, que não queremos pecar pelo crime, pelo pecado de omissão. Acaba sendo um crime a omissão, né? Você vê uma coisa errada e não fala. Então, mesmo se não for totalmente errada, pode ser reparada. Então, olha aí, imposto de valor agregado, IVA, do Brasil pode ser o maior do mundo, 28%. Tema discutido em vários setores neste ano de 2024 e também em 2023, o projeto sobre impostos da equipe econômica do PT, o Partido dos Trabalhadores, ainda reverbera nas mídias. Com projeção de 28% de alíquota, o Brasil pode ter o imposto de valor agregado, o IVA, mais alto do planeta, superior até que a Hungria, que é de 27% na Europa, e acima também dos países da América, como o México e Chile. No Canadá, o IVA é de 5%. A alíquota inicial da equipe econômica era de 26,5%. Nos países mais desenvolvidos, como os europeus, o dinheiro arrecadado volta para a população em forma de serviços públicos, o que em muitos casos não é percebido com eficiência no território do Brasil. A regulamentação do projeto de reforma tributária ainda segue sendo analisada no Senado e só deve ser votada após a eleição de 2024. O IVA, o Imposto de Valor Agregado, é aplicado em 170 países. Vamos refletir, meus irmãos e irmãs? Olha, a reflexão é muito importante em nossa vida. Nós temos que parar de vez em quando os nossos serviços, nossos trabalhos, para pensar um pouco em Deus. Olha, vamos falar de um convertido que se tornou doutor da igreja, Santo Agostinho. Agostinho, santo e doutor da igreja. Já disse Santo Agostinho de Hipona: não impõe a verdade sem caridade, mas também não sacrifica a verdade em nome da caridade. Então não se omita, fale da verdade, doa a quem doer, mas com amor. A orientação é para que os erros cometidos sejam mostrados aos fiéis cristãos, para que eles possam ser salvos. O dia de Santo Agostinho é comemorado em 28 de agosto. O professor Felipe Aquino publicou um livro com frases do santo e foi bispo e doutor da Igreja Católica. Agostinho conta no livro Confissões toda a sua vida de conversão após anos de orações de sua mãe, Santa Mônica. Ela rezou mais de 20 anos em favor da conversão do filho, que enfim aconteceu, e além dele se converter a Jesus Cristo, se tornar um cristão,
tornou-se também bispo e doutor da igreja. Reflexão aqui, reflexão ainda com Santo Agostinho. Olha, salve-se, Deus que te criou sem precisar de ti, não pode te salvar sem ti. Isso quer dizer que Deus não nos salvará sem a nossa cooperação, sem acolhermos a sua graça. Reflita. Agora, reflita. Vou mudar agora, não é Santo Agostinho. Alguém disse sobre a questão do nosso corpo agora. Tenha um café da manhã de rei, um almoço de pobre e um jantar de mendigo, e assim viverá melhor e com mais saúde. Mais uma reflexão. Jesus é a palavra encarnada, ou seja, é Deus que se fez homem, que se humanou, se encarnou. Por sua vez, a Bíblia é a palavra revelada. O que de Deus se pode conhecer, nela se manifesta. Deus é absoluto, ilimitado, que não depende de nada e de ninguém. Ele é eterno e não está limitado ao espaço, tempo e circunstâncias em que vivem suas criaturas como nós. Uma reflexão sobre a cruz. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada no Monte Gólgota. É o Monte da Caveira, o monte onde Jesus morreu, Monte do Calvário. A cruz de Cristo é a árvore da vida plantada naquele local. Ali veio a nossa redenção. Morrer é voltar ao vazio, ao nada, se não estiver com Deus. Então esteja com Deus. Aí você não vai voltar ao vazio, vai voltar a tudo, a algo excelso, que é ter a visão beatífica do divino. Atitude cristã. Faça aos outros o que você gostaria que os outros fizessem a você. A tempestade atinge, sim, a vida das pessoas, mas ela é só uma fase quando estamos em comunhão com Deus. Olha, sobre o Evangelho. Anunciai o Evangelho. Palavras de nosso Deus Jesus Cristo. A igreja ensina que a fé em Cristo Jesus é para ser proposta e não imposta, porque depende da liberdade de cada um. A palavra deve ser anunciada, transmitida, e quem assimilá-la e praticá-la será salvo para a eternidade, onde viveremos em plenitude, algo inefável. E o sofrimento de agora nem se compara à glória futura que será revelada em nós, segundo o apóstolo São Paulo. Pense nisso. Shalom Adonai, a paz de Deus para você. El Shaddai, também do hebraico, significa Deus onipotente. Ele proverá aquilo que você deseja, esse corpo para o seu bem. O professor e escritor de mais de 100 livros da Igreja Católica, Felipe Rinaldo Queiroz de Aquino, em seu canal no YouTube, diz que Deus pode nos dar uma dessas 3 respostas quando solicitamos algo. Sim, não ou espere. A que for melhor ele nos dará, pois afinal de contas é o nosso divino Pai eterno. Só quer o nosso bem. Todo pai quer o melhor para o filho, mesmo quando dá um não. E agora do aramaico eu clamo, Maranatá, como dizemos nós católicos, ou Maranata, como dizem nossos irmãos separados, os evangélicos ou protestantes. Não importa, a pronúncia e o significado é o mesmo. Vinde, Senhor Jesus, um dia ele voltará e será o juízo final. Creia em Jesus para se salvar, seja batizado e arrependa-se dos seus pecados. Perdão, Senhor, pelos meus pecados passados, presentes, futuros, físicos e espirituais, pecados do pensamento, palavras, atos, omissões, e me dê a vida eterna. @Paulo Roberto Maciel 7919. Amigos e amigas, vamos a uma notícia positiva. Olha, hortas urbanas são sucesso em Vitória, no Espírito Santo. Aqui no meu município, Colatina, também tem famílias da zona urbana que fazem suas hortinhas no quintal. E eu conheço até na Avenida Rio Doce um indivíduo que planta verduras de forma hidropônica
no seu terraço. E olha, isso não acontece somente em Colatina, em Vitória também. No bairro Praia do Canto, em Vitória, capital do Espírito Santo, a hidroponia vem sendo utilizada por uma família numa área de 600 metros quadrados para produzir, sem qualquer produto químico, hortaliças. A horta em plena zona urbana faz sucesso. Trata-se de uma mini fazenda que possui uma lojinha para comercialização dos produtos naturais. No bairro Morro do Quadro, também na capital espírito-santense, é cultivada uma horta com uma espécie de tomate pequeno, tipo cereja. A área plantada fica no terraço de um imóvel. A produção sai do local e vai diretamente para o consumidor, sem passar pela Ceasa, facilitando a comercialização. Não tem o atravessador, o preço pelo menos deveria sair mais em conta. Eu não sei se é isso que acontece. Mais de 300 focos de incêndio são registrados no Espírito Santo até agosto de 2024. 310 grandes focos de incêndio foram detectados por satélite no estado do Espírito Santo em 2024 até o mês de agosto, antes do seu término. Os números são do Instituto de Pesquisa Espacial, INPE, representando aumento de mais de 70% em relação ao mesmo período de 2023. Linhares, Aracruz e São Mateus lideram a lista dos municípios espírito-santenses com queimadas de proporções significantes. As margens da BR-101 são alguns pontos onde se verificam o fogo na vegetação. Vamos tomar cuidado para não provocar fogo. Tem alguns que são do próprio sol, da própria secura, mas tem alguns que acabam sendo provocados. Vamos evitar isso, porque é crime. Amigos e amigas, vamos falar agora sobre o período eleitoral, porque as eleições já estão aí com candidatos se apresentando pelas ruas, pelas praças, pelas feiras. Então temos que falar sobre isso. Neste ano de 2024 acontecem as eleições municipais que vão eleger novos prefeitos, vice-prefeitos e vereadores. Brasil tem 156 milhões de eleitores aptos a votar no pleito de 2024. Vamos a essa informação essencial. Cerca de 156 milhões de eleitores estão aptos a ir às urnas para eleger prefeitos e vice-prefeitos em 5.569 cidades do país, além de aproximadamente 58 mil vereadores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral, TSE. As exceções são o Distrito Federal e o arquipélago de Fernando de Noronha, em Pernambuco, onde não há disputa para prefeito nem para vereador. O primeiro turno das eleições será realizado no dia 6 de outubro, um domingo. Nos municípios com mais de 200 mil eleitores, onde nenhum candidato a prefeito alcançar a maioria absoluta dos votos, haverá segundo turno para esse cargo no dia 27 de outubro. O início da votação será às 8 horas, com encerramento às 17 horas pelo horário de Brasília. No dia 16 de agosto começou a propaganda eleitoral geral, com faixas, bandeiras, distribuição de santinhos, né? Populares santinhos, as fotografias dos candidatos, o anúncio em alto-falantes, entre outras formas. No dia anterior foi o fim do prazo para o registro de candidaturas, hein? A programação eleitoral no rádio e na televisão, que se restringe ao horário eleitoral gratuito, ocorre no primeiro turno de 30 de agosto a 3 de outubro. Já para o segundo turno, o período é de 11 a 25 de outubro. Os eleitores que não conseguirem votar no primeiro turno podem justificar sua ausência no próprio dia da eleição, por exemplo, quando se está em outra cidade. Mas se não fizerem isso,
precisarão apresentar sua justificativa até o dia 5 de dezembro. No caso do segundo turno, quem não votar pode justificar a ausência no próprio dia do pleito ou apresentar a justificativa até 7 de janeiro de 2025. Vamos votar com consciência, pensando muito bem, analisando a vida pregressa do candidato, né, suas propostas, verificando se realmente o que ele está falando é verdade. Hoje você tem muitas condições de fazer essa verificação, né? Vamos ser sensatos. Vamos fazer aqui uma catequese para colocar na nossa cabeça a possibilidade de reflexão. No mundo temos que refletir sobre tudo. Por exemplo, quando é que o fiel cristão peca? Você sabe, você que é cristão, o pecado grave na Igreja Católica é saber, querer e fazer, o que não é recomendado. Então a Igreja não recomenda uma coisa e você vai e faz aquilo sabendo, querendo, você pecou. Saber, querer e fazer, preste atenção. Um homem, por exemplo, disse que se submeteu a uma vasectomia tempos atrás. Ele não tinha conhecimento de que é um procedimento reprovado pela Igreja. Assim, não cometeu pecado, mas se puder reverter a situação, ficará em paz com sua consciência. Viu? Ele não cometeu pecado porque não sabia e só fez porque justamente não tinha esse conhecimento. Outra informação importante para nós refletirmos: grande parte dos casos de violência envolve droga ou bebida alcoólica. Muitos dos casos envolvendo violência entre homens e mulheres contam com um ingrediente preocupante: o uso de entorpecentes ou álcool. Num rumoroso caso de uma morte de mulher em município do interior capixaba, o autor do crime foi encontrado com drogas ilícitas. Num caso de uma mulher que morreu num hotel de Colatina, também houve consumo de droga pelos envolvidos na efetivação dos atos. E mais um caso de violência mútua entre um casal na Serra, que também teve divulgação ampla na mídia capixaba. Os dois haviam consumido bebidas alcoólicas. E num caso de um sujeito suspeito de agredir uma mulher na Grande Vitória, onde está a capital do Espírito Santo, ambos haviam consumido tóxicos, narcóticos. Gente, temos que analisar isso muito bem, refletir e colocar as pessoas para se distanciarem dos entorpecentes. Agora vamos para a prova de amor divina. Prova divina do amor de Deus. Vamos lá. A cruz é a grande prova de que Deus nos ama. Prova de amor maior não há que doar a vida pelo irmão. Nós somos pecadores e o salário, o que merecemos pelo pecado, é a morte. Todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Cristo nos dá a oportunidade de voltar para Deus, conquistando a vida em comunhão com Ele na dimensão eterna. Jesus diz que deixa conosco a sua paz, não a paz mundana, mas a paz espiritual. Temos a liberdade, o livre-arbítrio, e assim as coisas boas e ruins acontecem em nossa vida pelas escolhas de cada um. Com o pecado, houve um desordenamento das coisas que Deus nos deixou, e isso tem consequências. Há um conflito do bem e do mal. O próprio diabo e seus anjos, que se rebelaram contra o Criador, agem na vida dos que não têm fé, carregando-os para serem banidos da presença divina. Daí a importância de orar, de conhecer a palavra de Deus, ou seja, abastecer a alma. Assim como o corpo precisa de alimento, a alma precisa de oração. Se todos nós fôssemos felizes neste mundo, sem qualquer problema,
em pouco tempo, esqueceríamos completamente de Deus. Por isso temos que superar as adversidades, entendendo que sem Deus nada somos. Pense nisso e vamos nos salvar para a vida eterna quando Jesus voltar. Shalom Adonai é uma expressão hebraica que significa a paz de Deus. El Shaddai significa Deus onipotente, Deus do impossível. Ele proverá aquilo que você deseja, se for para o seu bem. Acesse Paulo Roberto Maciel, Facebook, blog, YouTube e Instagram. Chegamos ao fim de mais um web jornal do Paulo Maciel. Você que nos acessa meus endereços telemáticos, Paulo Roberto Maciel 7919, ou Paulo Roberto Maciel 6 /, ou ainda você que acessa o repórterpaulomaciel.blogspot.com. A paz de Cristo, a paz de Deus, Shalom Adonai. Obrigado.